fazendo a abertura do Led Zeppelin, que vem logo assim. O show é logo depois. Bom, eu, como fui pego com bastante antecedência pela família ontem à tarde, eu estou requentando uma apresentação presentiva. Tem alguns resultados mais interessantes na vida desse último ano, mas enfim. Eu quero falar, a ideia aqui é realmente fazer uma banha geral do que é essa área da física estatística, os sistemas de interação de robôs. Então, como eu fiz inicialmente essa apresentação para ser fora do Ilhéus, então a ideia era vender um pouquinho de Ilhéus, por isso as imagens, dizer que aqui, apesar de tudo, a gente também faz física. Né? E a ideia aqui é falar um pouquinho do que é o sistema de interação de robôs, um pouquinho dessa história, de onde vem certas ideias iniciais. Os sistemas modelo, né, a gente não trabalha com sistemas realistas, então a gente usa aquilo que se chama de toy model, né, os modelinhos de brinquedo. Alguns resultados, algumas perspectivas. Enfim, no final, essa parte de resultados e perspectivas, vou passar muito rápido, tentando mostrar aqui, discutir essas coisas, mas sim, dar um panorama do que é o sistema com interação de uma alcance de física estatística e mostrar que equilíbrio termodinâmico, equilíbrio virial, em sistemas desse tipo, a gente tem que pensar com muita delicadeza. Gostava, né? Eu nem esperei para fazer isso. Não é fácil, cara. Então, o que é um sistema com interação de robôs? Eu tenho um potencial desse tipo, da menos alfa, e esse alfa menor que tem a dimensão do espaço. Então, você vê aqui um potencial do tipo 1 sobre R, tá? Em que alfa é menos 1, alfa é 1, na verdade, 1 é menor que 3. Então, se eu penso a gravitação newtoniana do R3, certo? Eu tenho esse potencial 1 sobre R, portanto, o potencial gravitacional newtoniano é o potencial de robô. Estou falando de newtoniano porque a gente sabe que na atividade geral não existe força. Muito bem. Esses sistemas, eles têm algumas características muito interessantes. Eles têm um primeiro momento chamada relaxação violenta. Você prepara o sistema para uma determinada condição inicial e coloca ele no sistema newtoniano, então você coloca ele para evoluir no tempo, e no começo tem uma maluquice que acontece, chamada relaxação violenta. Então, tem uma variação muito forte da energia constante, mas as componentes da energia cinética e potencial variam abruptamente isso, até atingir um determinado estado que a gente chama de quase estacionário. Então, esses estados quase estacionários são estados de não equilíbrio, certo? Não tem equilíbrio termodinâmico. Em outras palavras, as distribuições que aparecem nesses estados, distribuições de velocidade, posição, etc., são distribuições que não são descritas por uma gaussiana. Astrofísica, isso é. A coisa que acontece é o seguinte: tem distribuição gaussiana. Eu assisti alguns seminários dos colegas aqui, estão tentando medir a distância da distribuição real observada para a gaussiana. Você pergunta, por que eles não fazem a distância com a Levi, a distribuição Levi? Que no teorema central do limite é outra bacia de atuação. Mas vou falar de bacia de atuação. Uma coisa interessante é que esses estados quase estacionários, eles são soluções da equação de Vlasov. A equação de Vlasov é uma equação que vem da teoria cinética, em que a gente considera gás, partículas, interagentes, que não têm
tem choque, não tem... Esqueci da palavra. Então, basicamente, não tem choque. É verdade. Não tem colisão disso. Na equação de Boltzmann, você tem integral colisional, mas é isso, é colisão. Então, não tem colisão aqui. Isso daqui é um negócio interessante, porque você vê ali o tempo de vida desse estado quase estacionário é divergente, ou seja, ele tende para infinito, esse tempo de vida. Tá certo? Quando você faz o limite termodinâmico, é o limite termodinâmico do sistema. Então, você tem o número de partículas pelo volume, então você tem a densidade. O número de partículas vai para infinito, o volume vai para infinito, mas a densidade fica constante. Em outras palavras, quando você faz esse processo de limite, a forma como o número de partículas e o volume vai para infinito é do mesmo jeitão. Então, apesar de você estar tendo algo que vai para infinito, fica a razão entre esses algos fica constante. Esses QSS vivem para sempre. Isso é uma maluquice, porque se eles são estados não estacionários, ele não chega no equilíbrio termodinâmico nunca. Isso é estranho, porque a termodinâmica mostra para a gente que a tendência é a gente se acanhar. Mas quando a gente estuda termodinâmica, depois física estatística, depois de graduação, a gente tem que se lembrar que tanto a termodinâmica quanto a física estatística são duas teorias do equilíbrio. Certo? Não são teorias que servem para falar do não equilíbrio. É o caso aqui. Então, aqui tem uma coisa interessante que aparece. Esse sistema aqui faz com que a gente goste de querer trabalhar com isso daí. Então, sistemas que podem não atingir o equilíbrio termodinâmico nunca, principalmente no equilíbrio termodinâmico. A outra coisa interessante é que a energia é não aditiva para esses sistemas. Enquanto você tem dois sistemas, com energia 1 e energia 2, quando você junta, a gente sabe que a energia total vira E1 mais C2. Quando você separa, você tem E1 e E2. Mas no sistema de longo alcance, você tem E1 e E2, cara, energia de interação. Você paga o suficientemente para essa energia exercício. Então, a aditividade deixa de existir para esse tipo de sistema. Então, é outra coisa que está fora. A termodinâmica é uma teoria interessante, porque a gente fala termodinâmica. E termodinâmica, a gente tem estados de equilíbrio. Na verdade, em estados de equilíbrio, você tem regimes transientes. Então, você não tem dinâmica. Então, eu gosto, inclusive, de chamar a atenção de termodinâmica, talvez não seja a melhor nome da teoria, mas é assim que a gente fala. Uma outra coisa interessante é isso daqui, que é o calor específico negativo. Isso já deu uma zumba com o nosso amigo Silvio Sagues. O Silvio falou, esse negócio, isso é uma coisa antiga, dos anos 60, 70. Os astrofísicos já conhecem essa ideia de um calor específico negativo. Você pega um sistema Terra-Lua, certo? A Lua, a certa velocidade, você esquenta isso daí, a Lua passa para fazer uma órbita maior, a lei de Kepler está lá, o período fica maior, diminui a velocidade. Diminui a velocidade, diminui a temperatura. Então você esquenta fulano e diminui a temperatura, isso é um calor específico negativo. Isso é uma coisa realmente intrigante. Sistemas com interação de longo alcance apresentam esse tipo de comportamento. Uma outra coisa aqui que eu estou colocando, isso acontece no sangue microcatônico. Eu faço a descrição estatística no sangue microcatônico, que é o sistema isolado, aparece calor específico negativo.
Se eu estou no sistema canônico, a forma como eu deduzo o calor específico é no cada negativo. Então, tem uma decorrência para esses sistemas que é sistemas com interação de longo alcance, a descrição microcanônica e canônica não são equivalentes. Então, eu tenho uma inequivalência de ensembles, a teoria de ensembles, para esses sistemas. Que é essa outra característica aqui, que vem, um dos motivos é, por exemplo, a existência de calor específico negativo. Exemplos disso daí. Os exemplos são os sistemas autogravitantes, plasmas carregados, condensados de Bose-Einstein, hidrodinâmica de vórtices em escoamentos bidimensionais. Isso aparece. Os vórtices têm interação de longo alcance. Então, é interessante porque algumas coisas aparecem aqui de comportamentos coletivos em sistemas de curto alcance, como gás ideal, como um modelo de ISE, só tem interação entre primeiros vizinhos, esses comportamentos não aparecem aqui. Então, veja, eu acho que, quem sabe, eu já poderia acabar a palestra aqui. Eu já tenho muito pano para manga para a gente ficar pensando aqui. Esses sistemas são sistemas de interesse, mas se a gente for um pouquinho mais. A única teoria física de conteúdo universal sobre a qual eu estou convencido de que, no âmbito da aplicabilidade dos conceitos básicos, nunca será derrubada. A termodinâmica, ele está falando sobre a termodinâmica. Então, Einstein dizia isso. Aí vai umas frasezinhas. Einstein expressou essa crença na termodinâmica, né? Justamente, é a mesma frase aqui, só em inglês, tá certo? Mas, enfim, não sei porque ele devia ter mostrado essa, né? Dizer essa aula depois. Mas, enfim, essas convicções de Einstein, né? Elas aparecem num momento da história se pensar os sistemas usuais da física, os sistemas de curto alcance. Aí mais, mesmo lá nos anos 30, quando se começou a estudar sistemas fora da equilíbrio, era um pouquinho fora da equilíbrio, de tal maneira que a teoria da resposta linear era suficiente para a gente entender coisas que estavam um pouco fora da equilíbrio. Lembra do cálculo, né? Que varia um pouquinho, mas a gente sempre pode dar uma linearizada ali e resolver. Mas tinha que ver no Josiah Willard Gibbs. Ele disse o seguinte: olha, a dificuldade de estudar sistemas com longo alcance, interação de longo alcance, já tinha sido colocada por Gibbs num dos seus trabalhos. Ele notou que era difícil aplicar a física estatística quando os potenciais de interação entre as partículas decaíam os expoentes menor que a dimensionalidade do espaço. Então, já existia essa ideia. Gibbs foi lá, começa no começo do século finalzinho do século XIX, comecinho do XX, quando ele estava pensando essas coisas. E na teoria de ensemble, que é dele, ele já mostrou essa dificuldade de ser, gente, quantos potenciais decaem com um expoente. Portanto, se o potencial de longo alcance, física estatística não é complicado de resolver. Mais um pouquinho de história. Lá, o trabalho
de 1967, né, da Royal Astronomical Society, certo? O Lindenberg escreveu um artigo sobre a ideia de radiação violenta, principalmente celeste, outros astrônomos, e Adriano pode ajudar. Entendeu? É fodão, né? O cara conhecia. Não é os outros. E esse cara, estudando o problema da relaxação violenta, ele pensou, cara, não é possível, eu preciso fazer uma discussão estatística. Mas eu vou pensar a la bolsa. E aí vou simplesmente fazer pegar os casos de fase, fatiar em pedacinhos, e pegar cada grão, eu vou pegar grãos em grosso, certo? Fazer isso aqui. Com isso a gente pega as questões, né, mais microscópicas, mas enfim, a gente tem uma... E ele faz toda a teoria dele. Lá no final ele diz, olha, esse negócio dá uma ideia, mas esse negócio está errado. Eu disse isso no próprio artigo. No artigo dá uma ideia de como é que a coisa é, mas está errado. Precisa estudar mais. Bem, se fosse eu escrever, talvez eu conseguisse publicar ou referir a dar um pau. Beleza. Seria esperar. Outro cara que, bom, assim, aqui um pouquinho da ideia de Lindenberg, eu não vou entrar nessa brincadeira. Uma coisa interessante aqui, ó, só dessa figurinha, você vê, você prepara o sistema com essa condição inicial, certo? Aí é um sistema de várias partículas interagindo com a força gravitacional newtoniana e bota para evoluir. Aqui, essa daqui é a chamada equação de Maslow, certo? Em que F é uma distribuição. Eu vou entrar no detalhe dessa coisa. A questão é que quando você programa a sua simulação, cuja base é essa equação, e bota para evoluir, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. A gente sabe, tem um resultado bonito da mecânica clássica, que é o seguinte: se você define um volume de espaço de fase e coloca para evoluir com a dinâmica newtoniana, esse volume é preservado ao longo do tempo. Então, a dinâmica é como se fosse a dinâmica de um fluido incompressível. Okay? E você vê que aqui eu tenho um volume. Vamos entender isso aí. É óbvio que o meu espaço de fase, o sistema de N graus de liberdade, tem dimensão 2Z. Aí o que eu faço? Para cada grau de liberdade, eu tenho uma coordenada e um momento. Aí eu escolho só uma coordenada. O momento igual a 100 partículas na mesma figura. Eu não tenho dúvida. Já que eu não consigo ver um espaço de dimensão 2N, dimensão 2 eu consigo. Só que no espaço de dimensão 2N, uma única partícula descreve o sistema de partículas. E um único ponto descreve o sistema de partículas. Aqui não, aqui eu tenho N pontos, um ponto para cada partícula, num espaço bidimensional. Isso daqui a gente chama de retrato de fase. Só para ter uma noção do que acontece. Você vê que aqui você tem uma deformação do volume ao longo da dinâmica. Esse volume vai sendo esticado, dobrado, porque aqui eu tenho, claramente, eu tenho condições periódicas de contorno. Então, o que sai por aqui, volta por aqui. E aí eu tenho esse processo acontecendo no princípio da evolução do sistema. Esse ponto é aquilo que a gente chama, uma visão daquilo que a gente chama da relaxação. Opa, que bom. Eu juro que passei uma vez só isso aqui. Eu vou... Tem muita gente aqui
porque é uma ideia de falar completamente desse sistema, mas eu já quero começar a ir para o final. Então, eu quero voltar em 1970, que é o trabalho do Thierry, Walter Thierry. Ele construiu um sistema solúvel, mecânica estatística, que apresenta no amplificador calor específico negativo. Aí você diz, isso aí é um sistema de brinquedo, isso não é um sistema realista. Cara, é um sistema de brinquedo, mas é um sistema de brinquedo que depois o povo começou a coisas. Então, ele inventou, assim, essa coisa que separa as nossas duas orelhas, a gente inventar um monte de coisa. Tanto é que tem gente que inventa uma teoria de mecânica quântica de aproximação, depois o povo vem, isso acontece bastante. Então, é muito difícil. Quando é que é? Você tem sistemas de interação de longo alcance tem mais instrumentos você senta, você tenta, devagarinho, mas em 95 aparece esse artigo aqui, do Rufo e do Magellan. Em 95 eles publicam esse review em que eles pegam o sistema toy model, isso daí, o sistema modelo, e escrevem a função de partição. Aqui é a newtoniana do sistema modelo. Certo? É como se fossem rotores, uma linha de rotores. Certo? E rotores são coisas que rotam. Certo? E eles têm uma interação dada por essa função aqui, cosseno de θi menos θj. Aqui a energia cinética, aqui o termo de interação entre os rotores. E você vê que eu tenho uma soma I e J. Então, para cada I, um rotor 1 interage com o rotor 2, com 3, com 4, com 5, até. O rotor 2 interage com 1, com 3, até. Claro que aí a gente tem que tirar aqui, né? Dividir por 2, porque está tendo duas interações, então a gente divide por 2. E esse termo aqui é só um caminho para tornar essa porcaria separável. Então, pega essa função de partição, usa tudo que a gente sabe de mecânica estatística e calcula um monte de coisa. Isso é claro para esse sistema. E começou a aparecer coisas interessantes. Então, eu diria assim, que na área de mecânica estatística, com sistemas fora de interação do alcance, esse é um artigo meio fundador da área, porque a partir daí começou a aumentar um monte de coisa. Então, começou a ser feito. 1995, 30 anos. 30 anos que eu comecei o doutorado. Muito bem, o que mais eu vou falar aqui? Vamos ver. Bom, esses sistemas, outro modelo interessante é o ring model, também um modelo baseado na ideia gravitacional, que você bota partículas no anel, que nem o jeito que está aqui, ó, e essas partículas interagem com essa distância aqui. Certo? Só que como o raio é 1, certo? Nessa distância aqui vai ser o quê? Raiz de 2R vezes esse negocinho aqui, ó. Aqui você vê, aparece lá na newtoniana também. Aquela onda newtoniana. Então, são sistemas. Por que a gente produz esse tipo de sistema? Antes de fazer simulação. Quando você vai fazer simulação do sistema gravitacional real, a gente tem um problema de esforço computacional. O que é o problema do esforço computacional? Se você bota ele em partículas, o seu esforço computacional
aumenta com N ao quadrado. Estou fazendo física estatística. Quanto maior N, menor a minha flutuação. A gente sabe que a flutuação é o desvio padrão de N, isso daí vai 1 sobre raiz de N. Certo? Então, o N tem que ser grande para caramba para a flutuação ser pequenininha. Então, se eu boto um N pequeno, minha estatística é ruim. E com o sistema gravitacional real, eu tenho um problema que o esforço gravitacional vai no número de partículas ao quadrado. Então, o esforço vai ficando cada vez pior. Esse sistema, ó, apareceu aí o Romano para lá. Esses sistemas, como é que é o nome? Esses sistemas modelo, eles escalam com N o esforço gravitacional. Eu consigo botar 1 milhão, 10 milhões de partículas e fazer uma simulação. E aí eu consigo uma estatística razoável. Certo? Que seja que pelo menos eu consiga fazer algumas afirmações, como esses sistemas são baseados em sistemas gravitacionais originalmente, eu digo, olha, os resultados que eu tenho aqui, de alguma maneira, eu consigo transferir para sistemas mais realistas. Então, aí, obviamente, tem aquilo que a gente chama de fake hands argument. Você balança a mão e tal, e tenta convencer o seu parceiro que trabalha com alguma coisa que faz sentido. Então, o Adriano fica pegando os dados de estrelas, etc. Agora, vamos ver aqui, Adriano, não sei o quê. Tá? Mas ele trabalha com alguma coisa que tem na natureza. A gente não. Ele está inventando assim aqui, para tentar dizer, ó, peraí, será que pode fazer isso? Então, a ideia de trabalhar com esses sistemas é interessante. Bom, aqui apareceu o Romano é um cara que está lá na Federal de São Carlos, um cara muito legal, francesão, trabalha com esses efeitos coletivos em sistemas de espírito, etc. Então, agora é rapidinho. O Rufo, que fez aquele primeiro artigo, né, com o Anthony, ele está lá no CISA. O CISA é a escola de pós-graduação que tem Trieste. Trieste também tem um Centro Internacional de Física Teórica. Ele está com o pé lá, outro cá. O grupo envolve tanto o Thierry Soares quanto o Alessandro Campos. Os caras trabalham muito tempo juntos. Tem muita coisa feita. Esse aqui é um artigo que é um Physical Report, é um artigão grande, fazendo um apanhado desse tipo de sistema. Aqui é um outro carinha legal, que é o Pet, que é um canadense, que está lá na África do Sul, que trabalha com esses problemas de large deviation, né, que é, enfim, basicamente uma teoria de grandes números também. Eu não vou entrar em detalhes. Né? Esse daqui é o nosso russo de estimação aqui no Brasil, que é o Enleve, que está lá do Rio Grande do Sul. Aí você pergunta, por que o russo veio para o Rio Grande do Sul? É o seguinte, quando ele estava em Berkeley, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, ele conheceu uma gaúcha. Ele não teve, ele teve o Rio Grande do Sul. Eu tenho gente finíssima, cara, bom pra caramba. Teve na banca da Suzana, lembra? Já teve aqui também fazendo uma participação especial na nossa Semana de Física. Aqui tem aluno dele, colaborador, aluno dele, colaborador lá do Rio Grande do Sul. Então tem um grupo lá legal. Aí você vê os fenômenos coletivos que aparecem por conta de você ter interação de longo alcance. Você parte de uma condição inicial desse tipo, roda para evoluir, e depois você tem esse tipo de formação. Esse tipo de formação, veja aqui, todas as partículas têm a mesma massa. Certo? E você tem uma formação do tipo. Fala isso. É core halo. A gente fala isso em português. Core é núcleo. Você tem uma parte mais densa
das partículas e uma parte externa com uma densidade menor de partículas. Isso é um fenômeno coletivo que aparece por conta da interação do alcance. Esse é um fenômeno que aparece em sistemas gravitacionais conhecidos. Essa distribuição. Então, para você ver que mesmo nesses sistemas que são sistemas modelos, modelos de brincadeira, como eu gosto de dizer também, aparecem fenômenos que são observáveis, por exemplo, na astrofísica. Aqui um trabalhinho do pessoal de Brasília, eu comecei a fazer esse tipo de coisa quando eu fui em 2012 para Brasília. Então, a gente fez alguns trabalhos lá e tal. Não vou ficar entrando e degustando. Aqui o povo, aqui, ó, esse daqui é o Marciano, Tarcísio Marciano. Ele está aqui com os brothers. Então, ele acha que não é um bom trabalho. Esse Nanico aqui, vocês já ouviram eu conversando que eu tenho um amigo aqui, eu tenho um amigo de raiz de dois, foi a única vez que eu tenho esse amigo. Ele falou, mas raiz de dois porque é menor que o meio e é irracional. Ele ficou bravíssimo porque ele tinha 1,60 m. Porra! Entendeu? O irracional ele levou de boa. 1,50 m foi foda. Ele acusou um pouco. Muito bem. Já estou caminhando aqui, ó. A finaleira, trabalhinho que a gente está fazendo de novo, o que mais? Aqui tem uma coisa interessante, só para comentar. Quando a gente faz o gráfico das distribuições que a gente obtém nas simulações, a gente nota que eu vou tendo uma distribuição aqui, ó, que faz sentido essa reta. E essa reta tem esse coeficiente angular aqui. Sabe? E esse coeficiente angular aqui é 2. O coeficiente angular, na verdade, menos 2. O que tem coeficiente angular menos 2? A distribuição gaussiana. Então, isso aqui é um gráfico log-log, né? Logaritmo aqui, logaritmo aqui. Aqui vira uma distribuição gaussiana. Então, para um tempo grande o suficiente, tudo faz na gaussiana. Em outras palavras, tudo faz no equilíbrio termodinâmico. Mas existe um princípio da evolução do sistema em que eu sigo essa distribuição. Essa é uma distribuição de Levi. É uma distribuição de Levi com esses expoentes. Certo? Então, nesse momento que eu tenho estado com essa estacionamento de não equilíbrio. Certo? Agora, de novo, você diz assim, pessoal, quando você faz limite termodinâmico, não tinha que aparecer tudo aqui em cima dessa reta, sim, mas não aparece. Bom, primeiro não aparece porque eu não tenho uma distribuição de Levi estável. A distribuição de Levi estável tem que ter um contínuo no meu espaço amostral. Certo? Para fazer minhas contas estatísticas, eu precisaria ter um contínuo. Então, não tenho. Nada no universo é o infinito não numerário. Certo? Nada é infinito. Você pô, mas é o universo, ele pode. Até agora ele acaba ali, ali. Certo? Ora, se eu tenho uma distribuição, uma das questões que as distribuições de Levi têm é que elas, se o padrão delas é infinito. Poxa, mas uma distribuição com essa característica presta para não presta. Tanto é que no começo da evolução do sistema, o sistema está em cima dela. As distribuições com desvio padrão finito, pelo teorema central do limite, todas elas, depois que você fica somando variável aleatória para caramba, vai para uma gaussiana. Então, você vê que, com o tempo, tudo vai para uma gaussiana.
porque todas as distribuições são distribuições finitas. Se a distribuição é finita, ela é chamada uma Levi truncada. Se ela está truncada, o desvio padrão não vai para infinito. Pode ser grande para caramba, mas não vai para infinito. Então, é isso que a gente vê nesses sistemas. Tá? Uma primeira evolução seguindo as teorias da distribuição Levi, e depois, tendo grande o suficiente, fazendo uma transição para uma distribuição gaussiana, que é o equilíbrio térmico. Então, aqui só para uma ajuda do Cabral, para a gente fazer a simulação. A gente fez um trabalhinho também que tem segregação de massa, só que aí a gente mudou um pouquinho o sistema modelo para botar massas diferentes. Ele colocou também uma distribuição de massa. Então, a gente fez umas brincadeiras, olha aqui na simulaçãozinha bonitinha, né? Tá bom? Vamos adiante. Aqui você começa a ver a formação desse núcleo mais denso com essa parte menos densa em volta. Tudo a simulaçãozinha que a gente fez. Isso aqui é só o resultado aqui de... Aí depois teve um trabalhinho do filial, que foi uma dissertação dessa aluna aqui. E eu ajudei a desorientar. A gente tem que enfiar minhoca na cabeça das crianças. Pegamos o filial, a gente consegue calcular na nossa simulação, tanto o momento linear quanto as posições. A gente tem condição, portanto, de calcular tudo que está aqui. Tá? E a gente mostrou na tese, na dissertação da Suzana, que o filial, para chegar àquilo que alguns chamam de equilíbrio filial, demora demais sistemas de interação harmônica. Então, por exemplo, eu estou convicto hoje que nós estamos num universo da interação entre alcances, se a gente pensa na interação newtoniana, e que a gente está fora do equilíbrio termodinâmico, com certeza. E eu sou capaz de dizer que não tem nada que obedeça ao filial. A despeito é muito usado o filial. A sua física é bastante usada, mas eu tenho convicção que se usa forçando um pouco a mão. Mas, enfim, a questão é que em muitos momentos é o que a gente consegue fazer. Então a gente faz a suposição, calcula uma punhada de coisas, depois compara com as observações, mede o quanto isso é razoável, o quanto não é. Às vezes, física você tem que fazer dessa maneira. Fazer da forma como é possível fazer naquele momento. Tem um outro trabalhinho com um aluno que defendeu esse ano, agora, em setembro. Setembro foi. Foi setembro, comecinho de setembro. Não, agosto. Que ele trabalhou justamente com o sistema de índice, modelo de índice, só que a gente meteu como alcance. Ou seja, todos os skins interagindo com todos os skins. O resultado conhecido do sistema de índice, o modelo de índice, é que ele não tem transição de fase no meio, de dimensão e unidimensional. Uma linha dos índices. Ele é completamente integrado, blá, blá, blá. Muito bem. Se a gente coloca todo mundo interagindo com todo mundo, aparece a dimensão de fase dele. Esse é o resultado que o Christian chegou nessa alteração dimensional dele. É um resultado que não está aqui, mas enfim, é só para mostrar como a interação de longo alcance pode acontecer em vários lugares da física e trazer algumas informações interessantes que a gente pode brincar e depois ver se alguém mede esse tipo de coisa. E como está medindo o magnetismo, certo? O modelo pode estar interação de primeiros vizinhos. Está medindo o magnetismo. Está lá dentro. Você tem 1 centímetro cúbico de qualquer material sólido, você tem um grão de átomo lá dentro, de elementos. Está todo mundo interagindo.
contínuo. E o potencial é o sobre R, né? O potencial é muito não é de curva alcance. Enfim, isso era só para dar uma palhinha sobre esse tipo de sistema, ok? Para vocês verem que tem coisa interessante que dá para fazer com simulação computacional. Quem gosta de simulação aí? Agradeço ao professor. Perguntas de... Não, essa desse pessoal. Bem, eu vou fazer umas perguntas aqui, pessoal. Pensarem. Por favor, se eu galera aí, fazer pergunta aí. Lá, coisa que eu fiquei meio intrigado aí, né? Assim, a partir do ponto que eu acho que eu sei só na estatística. Você falou que esse tipo de sistema não é daqui. No entanto, você comenta aí, fala de calor específico, os ensembles, então, em geral, os ensembles que a gente utiliza, são aqueles ensembles que você assume a atividade, a sensibilidade, que maximiza a entropia usual de bits e tal. Nesse caso, aí, você está falando de ensembles também, mas ao mesmo tempo você está falando de sistema de equilíbrio. Então, que tipo de ensemble você precisa? É o mesmo ensemble? A ideia do ensemble é simplesmente aquela ideia que você tem cópias do seu sistema, certo? Você vai jogar a moeda, em vez de jogar uma moeda no número de avogados diferentes, você pega o número de avogados de moeda e joga de uma vez. Depois a gente vai ver o que acontece, certo? E nos ensembles você tem o sistema isolado, que é o microcanônico, e o sistema com interação térmica, que é o canônico. Pode ter o canônico, tem troca de partículas. Então, você pode ter esse sistema ensemble que troca pressão, certo? Então, assim, a ideia do ensemble é uma ideia genérica que pode servir tanto no equilíbrio quanto no equilíbrio. A teoria que sai com a função de partição é sendo o equilíbrio. Consigo fazer cálculo de não equilíbrio com esse formalismo diferente. Então, assim, calor específico. Já essa função de partição. Isso. A função de partição é todo o sistema. O sistema lançado canônico, tá? Eu derivo, primeiro eu calculo a energia média, aquela derivada logarítmica de Z, e depois eu derivo essa energia média em relação à temperatura e o calor específico. Então, esse caminho para calcular o calor específico está sendo o calor específico. Já quando eu tenho um sistema isolado, preciso pensar como é que eu vou fazer esse cálculo do calor específico. Certo? De novo, vou ter uma energia, uma variação de temperatura, vou ter, na verdade, eu tenho sempre uma rota para o equilíbrio térmico. Nesse ponto aí, a única coisa que eu sei é o sistema não interage com o sistema. Quando está acontecendo alguma coisa dentro, internamente, aquele sistema, que eu vou ver como é que eu faria a temperatura, o que vai acontecer interna até chegar no equilíbrio, então, um calor específico. Então, é outra forma de calcular o calor específico. Então, aparece nesse sistema, de novo, sistema Terra-Lua. Certo? Se eu sei que a energia média cinética é o meio de KT por grau de liberdade, está lá, teorema de equiparação de energia. Então, eu tenho o seguinte: tem uma velocidade, tem a temperatura. Certo? Forneço energia para o sistema gravitacional, aumenta o raio da onda, diminui a velocidade, diminui a temperatura. Então, aqui eu tenho uma roda de cálculo do meu. E esse sistema não está interagindo com nada fora. Tudo acontece dentro do sistema.
eu tenho uma forma de calcular o calor específico de outra maneira que não só no função. Você vai entender a pergunta? Você fala temperatura, mas se pensa em temperatura, você pensa como é que você faz. Outra coisa é, ele não equilibra, mas exemplos, você fala de dinâmicas irreversíveis. Se for algo, não sei. E por não ser aditivo, se for isso, como é que você descreve, por exemplo, uma segunda lei de termodinâmica e como é que funciona? Porque eu imagino que a entropia de Gibbs não vai descrever muito bem esse tipo de situação. Você precisa de uma entropia. Eu não conheço só de ouvir mesmo essas entropias. São extensivas ou generalizadas. É a partir delas que você precisaria. Não. Tudo que a gente faz é dentro da ideia de Boltzmann. De Boltzmann. Você não usa nenhuma entropia de Remy, entropia de Tsakis. Não usa nada disso. Usa a formulação à la Boltzmann. De novo, eu tenho QSS. Eu tenho estado estacionário de não equilíbrio. Logo, o que eu tenho? Tem entropia crescente. A entropia só para de crescer quando chega no equilíbrio. Então, aqui é possível calcular essa produção de entropia no sistema. Eu não mostrei nada. A ideia ficar mostrando detalhe de como, né? Mas a ideia é eu vou ter produção de entropia crescente. Então, a segunda lei fala. A segunda lei é isso. Na hora que você está no equilíbrio, então eu cheguei no máximo de entropia e ela, nesse ponto, a partir do equilíbrio, ela não muda mais. Mas se eu tiver, de novo, esse tiro do equilíbrio continua descendo. É diferente, porque eu estou sempre pressupondo uma grande partida. Sempre trabalho que usa uns 3 ou 4. Com 10, 12 já tem muita situação de equilíbrio. Então, vamos agradecer novamente. Então, vamos dar sequência aqui. A minha caldeira, sobre o campo, cientista, físico.